então já sabe do que a gente vai tratar, né? Naturalmente. O advogado tributarista é para falar do governo Lula articulando o andamento da reforma do imposto de renda que apresentou ontem ao Congresso. O Planalto ainda está vendo quem será o relator da medida lá no Legislativo, reportagem de Pedro Teixeira. O presidente Lula mostra preferência por um nome da base aliada ligado ao Centrão para relatar a proposta de mudanças no imposto de renda. Entre os nomes ventilados estão Aguinaldo Ribeiro, do PP, e Pedro Paulo, do PSD. O PT, por outro lado, quer a relatoria, mas, até o momento, o único parlamentar cotado para a tarefa é o deputado Rubem Júnior. Lula quer um nome que diminua a resistência à reforma e que ela seja aprovada na Câmara ainda no primeiro semestre deste ano. Partidos de oposição são favoráveis à isenção, mas questionam as formas de compensação anunciadas pelo governo federal. Uma das maiores críticas está no modelo para repor perda de arrecadação de estados e municípios. Prefeituras e governos estaduais deixariam de recolher o IR na fonte, com a isenção para quem recebe até R$ 5.000, diminuindo assim as receitas. Parcela relevante dos servidores públicos dos entes nacionais ganha abaixo deste valor. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, afirmou que os estados lucraram muito, enquanto a tabela do imposto de renda não era corrigida. Nesses 8 anos, os estados também ganharam com isso. Eles ganharam por quê? Porque passaram a reter mais imposto de renda na fonte. E nenhum estado reclamou durante esses 8 anos, eu estou ganhando mais porque o governo federal não mexeu na tabela do imposto de renda. Então não parece razoável que agora que a gente quer fazer justiça fiscal, haja algum tipo de conflito em relação a isso. Outra pressão está relacionada à alíquota progressiva, que alcança 10% da renda para quem recebe mais de R$ 1 milhão por ano. A taxa é considerada alta por grupos de congressistas que querem uma redução. Alguns parlamentares apontam que há resistência do Congresso sobre o tema, o que levaria a mudanças no texto. Querendo evitar a desidratação da reforma, Lula pediu que Gleisi e Haddad visitem o Congresso e acompanhem de perto a tramitação. Os ministros terão reuniões semanais com as bancadas e devem abrir os gabinetes para conversas com parlamentares, buscando negociar as possíveis alterações. Bichara, você como especialista na questão, profissionalmente está dedicado a isso, você circulou hoje pelo mercado uma apreciação da sua primeira leitura da proposta de reforma de imposto de renda trazida pelo governo. Nela você faz, em primeiro lugar, uma observação que é um retrato da desigualdade no Brasil, que você diz, essa reforma nos levará à situação na qual apenas 10% da população ativa, economicamente ativa brasileira, pagará imposto de renda. Em 100 milhões, que é a nossa população economicamente ativa, apenas 10 milhões serão alcançados pelo imposto de renda. Isso é um retrato da desigualdade do país. Mas o que você deixou com mais ênfase no texto que vocês divulgaram hoje aos agentes econômicos foi a dificuldade de entender, afinal de contas, o que vai acontecer. Aí a gente pergunta, peraí, Bichara, se vocês não estão entendendo direito o que vai acontecer, o que acontece com a nossa querida audiência? William, boa noite. Caio, Thaís, Daniel. William, eu acho que a proposta ontem apresentada tem coisas boas e novas. Só que as boas não são novas e as novas não são boas. Esse ponto aqui você... Bom, matou a audiência. Agora todo mundo falou, meu Deus, vamos lá, Bichara. Vamos lá, Esse ponto a que você alude... Da confusão, é isso que eu aludi. Então vamos primeiro pela confusão. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que destacar o seguinte, lamentavelmente, mais uma vez, o governo federal perde a oportunidade de apresentar uma reforma estruturante de reforma do imposto de renda e opta por um puxadinho para aumentar a arrecadação e viabilizar a promessa de campanha do presidente, que é a isenção de quem ganha até R$ 5.000. E eu digo isso com muita tristeza, porque eu sempre achei que os verdadeiros gaps de tributação no Brasil estão em renda e não em consumo. Então, a reforma da renda devia ter vindo antes da do consumo, mas ela não veio nem antes nem depois. O que a gente tem agora é só esse puxadinho. E, só para lembrar que na reforma da renda há uma cláusula expressa dizendo que o governo tem que apresentar em um ano o projeto de reforma tributária da renda.
Isso, a reforma do consumo. A reforma do consumo, isso. Que até março de 24, o governo teria que apresentar a reforma da renda. E não apresentou nada, e também nada aconteceu. Mas, enfim, esse é um primeiro aspecto. Agora, a questão que você alude, da complexidade do texto, eu acho que ela é gritante, né? Ontem, assim que a gente se deparou com o projeto, a gente tentou entender o seguinte: não vai haver uma redução, então, da redução corporativa em contrapartida do novo tributo? Não. E a resposta é não, não vai. Nos projetos anteriores de tributação de dividendo, que tramitaram no Congresso, havia, então, a redução da tributação corporativa, mais ou menos de 34 para 27. O IRPJ. O IRPJ, com a criação correspondente de uma alíquota de pessoa física. Agora não. Agora o IR da empresa continua em 34 e se agregou a esse 10 da pessoa física. Aí, num texto muito complexo, diz a norma: se a pessoa jurídica pagar efetivamente 34, então não precisa cobrar 10 do acionista. Só que o tributo, ele, claro, tem adições e exclusões. Então, se a empresa fatura 100 e tem, por exemplo, 50 de prejuízo fiscal, ela vai tributar o 34 sobre 50. Essa é a sistemática do tributo. Mas esse tributo novo não. Ele incide sempre em 10% se 34 não for o recolhimento. Então, ele despreza a sistemática do próprio imposto de renda, quer dizer, ele desnatura completamente a sistemática do imposto de renda num cálculo muito complexo para garantir a arrecadação. Agora, para além da complexidade, eu acho que tem uma coisa que é muito importante de debater, você também aludiu na tua apreciação inicial, que é o seguinte: isso pode parecer um dado meio contraintuitivo, mas a pessoa que ganha R$5.000 no Brasil está no topo 10% da pirâmide. Segundo o PNAD do IBGE, né, o rendimento médio mensal domiciliar per capita que leva uma pessoa ao topo da pirâmide, aos 10% do topo da pirâmide de renda, é R$ 4.547 por mês. Então, o que quer dizer isso? Que nós vamos desonerar os 10% do topo da pirâmide. Mas vamos debater, ver a visão de mundo de cada um, para isso é adequado ou não. Agora, o que é muito impressionante é o seguinte: no ano passado, nós tivemos 42 milhões de declarantes. No projeto ontem apresentado, vem a informação que 65% desses ficarão isentos. Isso nos deixa com 15 milhões de declarantes em 200 milhões de brasileiros. Acho que é um debate que a gente tem que enfrentar. E só para concluir. E aí, na outra ponta, o problema da progressividade. Porque nós temos progressividade até 1.200.000. Agora, por que o sujeito que ganha 1.200.000 vai pagar a mesma coisa do que tem 1 bilhão de dividendo? Eu acho errado. Se a Constituição diz, literalmente, sempre que possível, os impostos serão progressivos. Evidentemente que aqui é possível. Mas por que não uma alíquota maior para quem tem dividendos milionários ou bilionários? Me parece incompreensível. Thaís. William, vamos lá. Eu acho que a questão da desigualdade aqui é super importante, né? Até esse debate, ela faz a gente enfrentar isso, né? Se a gente tem 90% dos brasileiros que têm uma renda tão baixa, a grande questão é o seguinte: o quanto essa realidade, os brasileiros que fazem parte dessa realidade, deveriam participar ou não de uma contribuição sobre a sua renda. Desde que eu acompanho o debate sobre a reforma tributária, sempre ficou essa questão. O cidadão paga imposto de renda, ele vai pagar, quanto menos ele ganha, menos ele paga, mas é importante a participação cidadã dele pagando o imposto sobre a sua renda. E o que está acontecendo no Brasil é, inclusive, e isso me lembrou hoje um tributarista, né, o desvirtuamento desse valor, de dizer, olha, eu ganho menos, eu não posso pagar nem perto do que paga uma pessoa que ganha 10 salários mínimos, que ganha R$10.000, ganha R$20.000. Essa pessoa tem que pagar muito mais do que eu. Mas a participação, quando a gente se depara num país de 200 milhões de pessoas, em que 20 milhões vão pagar imposto de renda, ou menos do que isso, em algum momento, o que isso fala sobre a qualidade da participação cidadã na construção do Brasil? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que essa desigualdade, durante tantos anos, essa regressividade do imposto durante tantos anos, ela coloca também o Brasil numa situação quase que moral. De, escuta, algum mecanismo precisa corrigir isso de alguma forma. Se é a melhor forma, se é confuso ou não é, eu acho que a gente pode debater isso. Mas que a correção ela precisa acontecer, ela precisa acontecer.
Daniel, vai passar no Congresso? Vai passar, certamente vai passar. A questão é como atingir a neutralidade fiscal, de você ter ali o gasto tributário, a renúncia tributária com a isenção, caber dentro do aumento de arrecadação que você vai ter com a taxação de quem ganha mais de 50 mil reais por mês. E que, vamos combinar, é uma vergonha quem ganha mais de 50 mil reais por mês não ter uma alíquota efetiva nem de 10%, né? Fecho parênteses, mas acho que tem alguns pontos sensíveis e um que eu imaginava que ia ser sensível e pelo que eu conversei hoje não vai ser tanto. O que vai ser sensível? O governo tirar dinheiro das prefeituras, porque a prefeitura hoje, ela, quando paga um salário que tem imposto de renda retido na fonte, ela não manda para Brasília devolver essa arrecadação por FPM, por exemplo. Ela retém e fica na própria cidade, no próprio município. E óbvio que se você vai ter mais isenção de imposto de renda, essas prefeituras vão perder dinheiro. Isso pode ter certeza de que vai mudar no Congresso, por tudo que eu escutei hoje. O que me chamou a atenção ontem, que eu falei, isso vai dar ruim ali entre o empresariado, e eu não senti uma reação tão forte nas entidades que eu chequei, CNI, a Michan, a Brasca, é a taxação de 10% sobre remessas de dividendos para o exterior. Por quê? Porque a resposta, me dizem, muitos países têm acordo de bitributação com o Brasil. Quem tem bitributação não tá. Então, a empresa espanhola, por exemplo, se ela vai pagar mais aqui para remessa de dividendos, ela vai ter um rebatimento na Espanha porque tem acordo de bitributação com o Brasil. E os Estados Unidos, que não têm um acordo com o Brasil, devolvem voluntariamente esse dinheiro. Então, me parece que esse tabu talvez não tenha que ser quebrado na Câmara durante a tramitação, não. Do ponto de vista político, qual a esperança colocada nisso? O Centrão abraçou isso aí também. Sim, o que está em curso agora, né? Bom, primeiro também entrando um pouco na pergunta do Daniel, sim, um cenário de aprovação na Câmara pelo menos até junho, né? E depois no Senado até o final do ano. O governo hoje mapeou já as bancadas e tem a temperatura das bancadas e pelo menos a liderança do governo na Câmara, com quem eu conversei antes de entrar no estudo, me disse que do União Brasil ao PSOL só tem apoio ao projeto. Por quê? Daí também fui conversar ali com o Centrão, é um projeto Robin Hood, né? Como eles estão batizando ou dizendo que é um projeto que é difícil para qualquer parlamentar e usar essa expressão, pôr o microfone na boca para ir contra esse projeto. Vai ter um trabalho político em cima da oposição, que tem um projeto que amplia ainda mais, né? A faixa de isenção de 5 mil para 10 mil reais, já foi protocolado, projeto do PL. Agora, o que vai ser interessante de acompanhar, e também bate a informação, estados e municípios chiando nos bastidores e vai ter que ter alguma construção federativa ali, principalmente no Senado, para compor essas perdas deles. A disputa de protagonismo vai ser muito interessante politicamente de acompanhar. O Congresso, o Centrão, os partidos que foram base do Jair Bolsonaro, a tríade ali, né, republicanos, PP, PSD, os partidos PL, tentando tirar esse protagonismo do Palácio do Planalto, do Lula e do PT, e nessa construção política toda trazer o protagonismo, e isso está sendo visto, a gente viu no VT, pela relatoria, né? Que o PT queria um relator e o relator está caminhando para ser alguém ou do PP ou do PSD. Ou seja, o Centrão vai tentar tirar esse protagonismo do Lula. Bichar, deixa eu voltar para um ponto que o Daniel estava levantando também, além dessa questão política, que é a dos números. Ele imediatamente disse, há uma questão a ser vista no Congresso, se a compensação para o benefício dado da isenção se obtém pelo que o governo acha que vai arrecadar. Como é que você está vendo esses números? Esse ponto que o Daniel suscitou, acho que é muito interessante. E eu, aqui, com o maior respeito ao ministro da Fazenda, eu tenho uma dificuldade de acreditar nesses números, né? Primeiro o seguinte, há 4 meses, exato 4 meses, houve aquele anúncio dele sobre a criação na televisão, né, sobre a criação desse tributo novo. E ali ele disse, 35 bilhões é o número para a gente dar isenção. Agora já virou 25. Mas não tem uma perda de arrecadação. Mas não tem uma explicação, assim, porque é da mudança detalhada, né? E aí aquela história do cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Assim, no ano passado, a lei orçamentária, aprovada no Congresso Nacional, tinha uma previsão de arrecadação com base no voto de qualidade no CARF
de 54,7 bilhões. Até agosto do ano passado, sabe quanto tinha sido arrecadado? 83 milhões, 0,22% da previsão. Tá bom, vamos dizer que até o fim do ano tenha dobrado, dá 0,5% da previsão. Então, é um erro rude, né? E eu gostaria de entender esses números melhor, eu gostaria que a sociedade pudesse escrutinar esses números para ver se está certo. Porque, por exemplo, economistas importantes avaliam isso em 44 bi. O Daniel, no bloco anterior, falou em 50. Quer dizer, não se tem confiança nesse número. E uma última coisa interessante, também para a gente ter em mente. Pela sistemática, o contribuinte sofrerá retenção nos pagamentos de dividendo e, no ano seguinte, receberá de volta se a retenção for maior, sem Selic. E eu aprendi também no bloco anterior que a Selic está quase batendo 15%, né? Então, vejam, ele tem a retenção, recebe só no ano seguinte. Por acaso, a retenção será no ano eleitoral de 2026. Né? Ô, Bichara, você acha que judicializa e se sim, por quem? Não sei se judicializa, Caio. Acho que a gente precisa ver como é que vai terminar isso no Congresso. Né? Eu acho que o Congresso vai ter oportunidade de arrumar algumas coisas no caminho para que esse projeto saia, no fim da linha de produção, um pouco melhor. Né?